E aí, galerinha, beleza? Pô, eu sei que tem muita gente que gosta de vídeos mais curtos, mais concentrados e mais matemáticos. Eu vou gravar um vídeo aqui hoje sobre a lei de Faraday, também chamada de terceira lei de Maxwell. Um vídeo bem seco, tá? Para quem gosta desse tipo de vídeo. Agora, para você entender isso daqui, você tem que estar com muito conhecimento aí bem organizado na sua cabeça. Muito conhecimento bem apurado, porque tem muito conhecimento envolvido aqui nessa explicação. Então, se você perceber que existem lacunas aí na sua cabeça, aí não tem jeito, você vai ter que assistir a sequência com calma, entender todo o passo a passo e, inclusive, depois eu acho que vale 100% a pena, estando com tudo entendido, assistir um vídeo como esse, para ver se realmente você está dominando 100%, tá bom? Então, tá explicado o que vai acontecer aqui, mas antes, como sempre, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, assinarem o canal, se já não fizeram isso, tá? Para dar uma força pra gente, para deixar toda a equipe empolgada e a gente fazer esse projeto crescer cada vez mais, gravando mais vídeos para vocês. Ok? Vamos começar? Beleza. Primeiro, logo de cara, a gente tem um conceito aqui que, se eu fosse explicá-lo, seria um vídeo inteiro só para isso. Mas vamos lá. Força eletromotriz. Você pegou uma bateria de carro, ligou num fio, ó, aonde tem uma lâmpada. Pessoas, a bateria, vocês estudaram isso, devem ter estudado, ela vai criar um campo elétrico dentro do fio, né? E esse campo elétrico gera uma força elétrica nos portadores de carga, gerando uma corrente elétrica que pode acender aquela lâmpada. Por definição, todo mundo que fez a opção de assistir esse vídeo aqui agora, esse vídeo mais seco, mais matemático, então já deveria saber que, por definição, a força eletromotriz é a integral do campo elétrico dL, a integral fechada de EdL. Se eu faço essa conta aqui, eu tenho a força eletromotriz da bateria. Supondo que fosse uma bateria de carro, então normalmente fazendo essa conta daria 12 volts, tudo bem? Pô, voei logo de cara, então já sabe que você precisa, né, assistir os vídeos em sequência para entender as coisas. Já teve logo um teste de início. Mas se você está sabendo aquilo ali, vamos continuar. Galera, vamos para um momento aí, esse é um momento até simples, supondo que eu diga alguma coisa que não está muito assim na cara do gol, num livro de ensino médio, rapidinho, você poderia matar isso daí, sem complicar muito, tá? O Faraday descobriu que se você pega um ímã e aproxima de um fio com esse formato de uma espira circular, se você aproxima, essa aproximação do ímã em relação à espira gera uma variação de fluxo magnético. Por quê? Bom, vamos lembrar aí da minha aula de linhas de força, né? Percebam que nessa região aqui, por exemplo, o campo magnético é maior do que nessa, o campo magnético desse ímã. Por quê? Porque nessa região a concentração de linhas de campo é maior do que nessa aqui. Vocês estão vendo que elas estão se afastando, né? Então nessa região a intensidade do campo magnético desse ímã seria menor. Então, pessoal, se essa espira está aqui, existe um campo, né, do ímã gerado nessa distância, mas quando você o aproxima, você está colocando a espira numa região de campo maior. Então, essa simples aproximação representa uma variação do fluxo magnético através da espira. E o Faraday descobriu que uma variação de fluxo magnético num certo intervalo de tempo gera nessa espira uma força eletromotriz
que pode, então, gerar uma corrente elétrica. A gente chama de força eletromotriz induzida, né? Que pode, então, gerar uma corrente elétrica induzida. Por isso que eu falei aqui agora, você, se quiser, mata aí em 10 minutinhos num livro de ensino médio, tá? Beleza? Bem rapidinho. A aproximação do ímã gera variação de fluxo magnético. A variação de fluxo magnético num certo intervalo de tempo gera uma força eletromotriz induzida na espira que pode gerar uma corrente elétrica induzida. Tudo bem? Com base no que eu já tinha dito ali, então, o que eu estou dizendo é que a variação de fluxo magnético pode gerar um campo elétrico aqui dentro desse circuito, porque para surgir corrente elétrica tem que existir campo elétrico. Tudo bem? Então vamos ler logo comigo aqui a OBS. Faraday descobre que além das cargas elétricas gerarem campo elétrico, é possível gerar campo elétrico também por variação de fluxo magnético. Tudo bem? Esse é o resumo disso que eu falei aqui, tá? Vocês estão vendo, né, que nessa equação aqui está destacado um menuzinho, tá? Esse menos tem a ver com a lei de Lenz. De novo, é algo que você poderia rapidamente dar uma revisada aí num livro de ensino médio. Eu vou falar aqui bem rápido, tá, pessoal? Bem rápido, só para ver se você que está assistindo o vídeo, se você que tomou essa decisão realmente está dominando o assunto, tá? A lei de Lenz diz que o campo que vai ser originado aqui nessa espira se opõe à causa que lhe deu origem. Esse menos representa inclusive essa oposição, né? Então, quem está por dentro do assunto, né? O cara percebe, ó, esse aqui é um polo norte, o campo é saindo, como é uma aproximação, geraria um campo elétrico nesse sentido, que geraria um campo magnético aqui nessa espira em oposição à causa que deu origem, que é a aproximação desse polo norte. Esse vídeo aqui não é sobre isso, eu apenas descrevi a ideia rapidamente para ver se você realmente está sabendo. Percebam que logo de cara aqui a gente já tem várias ideias importantes que você deveria já entender para poder assistir esse tipo de vídeo, nesse formato, tá? Mas tudo bem, vamos em frente. O que mais, pessoal, que vocês já sabem aqui nesse momento? Vocês já sabem que o fluxo magnético pode ser escrito, então, como uma integral de superfície de BdA, do campo magnético multiplicado aí multiplicado escalarmente, né, produto escalar, pelo elemento de área dA. Tudo bem? Legal? Beleza? Vamos para o grande momento então, galera. Acompanha comigo, ó. Eu posso fazer um jogo aqui. A integral fechada de EdL dá força eletromotriz. E eu estou dizendo que força eletromotriz também poderia ser obtida assim, né? Por menos variação do fluxo pelo tempo. Então, como aqui é força eletromotriz aqui também, eu vou igualar isso daqui com isso daqui. Acompanha. Tá aqui, ó. Beleza? Igual a menos variação do fluxo magnético pelo tempo. Eu estou pegando isso daqui, ó. Só que onde tem fluxo, eu já botei isso daqui, ó. Integral de BdA, ok? Estou juntando isso com isso com isso, tudo de uma vez só. Vamos lá. Então, ó, menos, ali da lei de Lenz, d φ, fluxo, né? dt, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Vamos dar uma pausazinha aqui, vamos dar uma pausa. A gente está aqui falando sobre variação de fluxo, né? Pô, eu poderia produzir uma variação de fluxo variando o valor do campo, né? Que é o que eu fiz aqui. Aproximando esse ímã, eu torno o campo magnético maior. Mas, pô, vamos imaginar uma outra situação. O ímã não se move. Vamos supor que eu tivesse uma espira aqui condutora de material meio elástico e que eu pudesse, quando quisesse, esticar isso daqui, mudando
o valor dessa área. Então, beleza, eu poderia variar o fluxo variando a área, tá? Então, a priori, eu teria duas situações para gerar variação de fluxo, pela variação do campo e pela variação da área. Na nossa conta que a gente está fazendo aqui, eu queria que vocês imaginassem uma área constante, só para efeito aqui da nossa conta. Vamos supor, então, que a nossa variação de fluxo acontecerá pela variação do campo magnético, tá certo? Eu vou pegar isso daqui, pessoal, e vou colocar para dentro da integral. E aqui já existe um outro conhecimento que você tem que ter previamente. E existe um vídeo aqui no canal sobre isso. Na verdade, eu criei uma playlist separada sobre equações diferenciais. Num dos vídeos, eu falo sobre equação diferencial parcial. E aí você pode entender o que vai acontecer aqui. Preste atenção. Se eu estou considerando que eu estou fazendo uma questão que a área não varia, vai variar só o campo, e eu vou colocar aquilo ali para dentro da integral, eu vou ter então uma derivada parcial. Percebam que eu mudo, né, a forma de representar. Eu mudo de Dzinho normal para del, ou D deitado, como algumas pessoas chamam, tá? Então, eu vou ter aqui a derivada parcial do campo em relação ao tempo, ou seja, né, eu tenho uma derivada em função da área e tenho outra em função do tempo, tudo bem? Então agora eu estou usando então a notação de derivada parcial. Legal, beleza. Vamos em frente. Galera, agora eu tenho um outro conceito que você tem que conhecer para assistir esse vídeo. Está aqui ele, ó, chamado Teorema de Stokes. O Teorema de Stokes, pessoal, diz que é possível transformar uma integral de linha de um campo dl por uma integral de superfície, desde que, ao invés de você usar a função, você use o rotacional da função dA. Então, olha só, aqui nessa conta que eu estava fazendo, eu tinha dois tipos diferentes de integral de cada lado. Seria muito bom para resolver que eu tivesse integrais do mesmo tipo. E eu vou conseguir isso utilizando o Teorema de Stokes, onde tinha aqui a integral de linha EdL, aqui é um valor geral, né? No caso aqui específico que a gente está estudando é campo elétrico, tá? Eu vou substituir então pela integral de superfície do rotacional do campo elétrico dA. E aí ficou maravilhoso, né? Porque dos dois lados, ó, eu tenho uma integral de superfície dA. Olha que lindo, ó. Ou seja, eu posso utilizar só isso daqui, rotacional do campo elétrico, igualando com o que está aqui, ó. Beleza? Sem esquecer o menos. Esse menos a gente vem encarregando ele aí desde o início, tá? Então ficou aqui, ó, o rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada parcial de B em relação a T. Eu tinha dito que era um vídeo seco, bem matemático, bem complexo, que envolve muito conhecimento de uma vez só, tá? Se foi difícil, você para e assiste todos os vídeos em sequência. Por exemplo, a gente tem um vídeo aí no canal só para explicar o que é rotacional. Você deveria já saber o que é rotacional para chegar aqui e conseguir entender esse negócio. Legal? Beleza? Como sempre, galera, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos, assinar o canal e até a próxima. Valeu, beijo no gordo.